Vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14. Antes de começar, eu queria agradecer a todos pela atenção esses dias, pela reverência e pelo interesse pela palavra de Deus. Foram dias de muito proveito para mim, muita alegria por estar aqui. E que Deus possa abençoar a palavra que foi transmitida. 1 Coríntios, capítulo 14. Na última reunião eu tentei apresentar um resumo de muitas coisas. Folheamos muito a Bíblia. E vários conceitos foram apresentados de forma resumida. Eu sei que isso é cansativo. Nessa última reunião, por ser depois do almoço, e por outras circunstâncias também, queria pensar de uma forma mais simples em algumas coisas que temos aqui nesse capítulo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá aquele que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Duas outras leituras rápidas, uma em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade devida a Cristo. Também Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deus abençoe a leitura a sua palavra e a nossa meditação nela. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos sobre os dons. O capítulo 13 fala do amor, a esfera onde esses dons podem ser plenamente usados. E o versículo 14, o capítulo 14, apresenta um exemplo desses dons em funcionamento. Temos uma descrição de uma reunião de uma igreja local, como deveria funcionar as reuniões das igrejas locais. O capítulo tem duas partes principais. A primeira termina no versículo 26, com a expressão faça-se tudo para edificação. A segunda parte termina no versículo 40,
com a expressão faça-se tudo decentemente, com ordem. Com esses dois princípios, tudo para edificação, tudo com ordem, o apóstolo apresenta então várias instruções da parte de Deus. Eu não queria meditar no contexto do capítulo todo, mas chamar a sua atenção para 3 aspectos, como eu mencionei na primeira reunião, 3 aspectos que, em relação à importância que ocupam nas Escrituras, poderiam ser chamados de aspectos secundários, coisas que recebem pouca menção. Uma é a questão do indulto, que só é mencionado em 3 versículos nesse capítulo. Outra é a questão do amém, que só é mencionado uma vez, em um versículo apenas, em todo o Novo Testamento. O amém em relação à reunião da igreja. E a terceira questão é a questão do não uso de instrumentos de música, que nem é mencionado explicitamente. 3 coisas que recebem pouca menção nas Escrituras, e portanto poderiam ser considerados secundários. Mas eu queria meditar nessas coisas justamente para chamar a nossa atenção para o fato de que tudo que Deus deixou revelado para nós tem importância para os salvos. Tudo que nós fazemos como igreja deve ter alguma base bíblica. Nós procuramos essa base de 3 formas. O mais claro seria um preceito, que seria uma instrução clara da parte de Deus. Faça isso ou não faça aquilo. E há vários exemplos de preceitos nas Escrituras que nos ajudam a saber como reunir. Além dos preceitos, Deus nos orienta também através de princípios. Uma verdade espiritual que se aplica em várias situações. Como já pensamos hoje, faça-se tudo para edificação. Um princípio geral que tem muitas aplicações, pode nos ajudar em muitas circunstâncias. E além de preceitos e princípios, Deus nos orienta através de precedentes. Exemplos do que foi feito, especialmente em Atos, mas também nas epístolas. Nós temos coisas que são colocadas quase que de passagem, como se fosse um comentário circunstancial. E se a Bíblia fosse apenas um livro comum, talvez não daremos muita atenção a esses comentários. Mas sendo a Bíblia a palavra inspirada de Deus, sendo que cada palavra dela foi verbalmente inspirada por Ele, esses exemplos têm que chamar a nossa atenção. E não estão aqui à toa, tem um propósito. Deus não incluiu nenhuma palavra supérflua no seu livro, não omitiu nenhuma palavra necessária. E é bom prestar atenção nas coisas que são muito óbvias, é também bom prestar atenção nesses pequenos detalhes. Quanto ao indulto, nós vemos aqui de uma pessoa chamada indulto. Pense um pouquinho sobre essa pessoa. Quem é o indulto? Olhando para o texto, fica claro que o indulto não é alguém que é membro da igreja. Nós vemos hoje que se a igreja estivesse reunida, se toda a igreja estiver reunida e chegar um indulto ou infiel. Então o indulto é alguém que não faz parte da igreja. Mas o indulto também não é um infiel, não é uma pessoa que não é salva. Porque está escrito se chegar um indulto ou um infiel. O indulto é diferente do infiel. Então o indulto é alguém que não é salvo, que não é parte da igreja, mas também não é alguém não salvo. É um crente, alguém que já nasceu de novo, mas que não faz parte da igreja local ainda. Por isso ele é chamado de indulto, que indica alguém não esclarecido, alguém que não entendeu alguma coisa ainda. Talvez em termos práticos seria difícil encontrar um indulto naqueles dias. Talvez não seria tão difícil quando a gente pensa, mas nós imaginamos que seria difícil. Não havia as multiplicidade de denominações que há hoje, não havia tantos falsos evangelhos, e a princípio quem cria reunia-se com outros cristãos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo naqueles dias poderia haver, e há muito mais probabilidade de haver hoje em dia, pessoas que já são salvas, mas que ainda não pertencem a uma igreja local, por falta de entendimento. E essas pessoas são mencionadas nesse capítulo como alguém que a igreja deveria ter o desejo de esclarecer. O objetivo seria que esse indulto pudesse entender que Deus está no meio daquela igreja, que eles pudessem se comportar de tal forma que o indulto seria levado a adorar a Deus por aquilo que ele presenciou.
e testemunhar Deus está verdadeiramente entre vós. Por isso a necessidade de fazer tudo para edificação, fazer tudo com decência e com ordem, com o objetivo de esclarecer o indouto e convencê-lo quanto à necessidade de reunir-se com aquela igreja. Eu queria chamar a sua atenção principalmente para a expressão do versículo 16, que diz aquele que ocupa o lugar do indouto. Uma expressão um pouco estranha se você pensar nela. Aquele que ocupa o lugar do indouto. O que seria o lugar do indouto? Alguns tentam simplificar a questão e dizer que isso é só uma outra forma de referir-se ao indouto, usando lugar no sentido figurativo. Assim como alguém faz papel de bobo, por exemplo, alguém poderia ocupar o lugar de indouto no sentido figurativo. De acordo com o dicionário, a palavra pode ter esse sentido. Ou você pode pesquisar depois no Novo Testamento, a palavra aparece 92 vezes. Eu não encontrei nenhuma delas onde o sentido é claramente figurativo. Parece indicar sempre um lugar mesmo, um lugar físico. Temos alguém que ocupa um lugar separado. E lendo o texto sem ideias pré-concebidas, tentando nos colocar no lugar desses cristãos em Corinto, entender o que Paulo está descrevendo. Parece claro que nas reuniões da igreja em Corinto, havia um lugar separado onde os indoutos poderiam sentar. É uma sugestão que eu dou para os irmãos para você pensar sobre isso. Alguém não só sendo indouto, mas ocupando o lugar de indouto. Se você tem a versão atualizada da Bíblia, nesse versículo 16, eles simplificaram a questão e traduziram só como indouto. Mas está escrito no original, aquele que ocupa o lugar do indouto. Eu quero sugerir que é proveitoso para as igrejas hoje terem, pelo menos na hora da ceia, o lugar do indouto. É o que é feito em muitos lugares, eu não sei se todas as igrejas aqui fazem dessa forma, mas uma forma bem comum de se reunir na hora da ceia é haver algumas cadeiras ou bancos contornando a mesa onde são os emblemas, e sentando-se ali na frente aqueles que vão participar dos emblemas, aqueles que fazem parte da comunhão da igreja. E numa posição separada, geralmente alguns bancos mais atrás, aqueles que foram convidados para aquela reunião, mas não têm o direito de participar dos emblemas. E pode parecer uma coisa bem pequena, mas é uma coisa útil para as reuniões, evitando muitos constrangimentos. Se porventura eu chegar atrasado na reunião da ceia, e tiver naquela reunião alguém que eu não conheço, eu ficarei sem saber se a pessoa está apta a participar da ceia ou não. Talvez foi feito um anúncio antes da reunião, de que ele é um irmão que nos visita de outra localidade, e eu perdi esse anúncio, e fica aquela incerteza sobre como me comportar em relação a ele. Se eu passo os emblemas para ele ou não. E muitas situações podem decorrer desse desconhecimento que poderiam provocar constrangimento na visita ou talvez em algum dos irmãos. Nós já presenciamos isso na prática muitas vezes. E o simples fato de haver um lugar do indouto separado evita esses tipos de constrangimentos, simplifica o fluir da reunião e permite que todos concentrem no que está sendo celebrado naquele momento, que é a morte do Senhor Jesus Cristo, concentrando nos emblemas. Essa questão do lugar do indouto é um pequeno problema, um pequeno pensamento introduzido pelo apóstolo, mas que pode nos ajudar na vida prática da igreja local. Relacionado com o indouto, tem também a questão do amém. O indouto sendo levado a dizer o amém. Repare o que é dito. Como dirá o indouto o amém sobre a atuação de graças? A palavra amém é uma palavra muito interessante. E eu sei que muitos aqui já sabem disso, mas é bom recordar. Uma palavra praticamente universal, que foi transliterada, foi adaptada em praticamente todas as línguas do mundo, tendo um significado quase praticamente universal. Se você for para várias partes do mundo e pronunciar a palavra amém, quase todo mundo saberá o que você quer dizer. Haverá diferenças ligeiras de pronunciação, mas a palavra é reconhecida praticamente no mundo inteiro. Uma palavra que quer dizer simplesmente uma concordância. Ela é derivada da palavra hebraica para fé, indica alguma coisa
confiável, alguma coisa digna de confiança, indica a veracidade daquilo que é dito. É muito usada na Bíblia, nem sempre traduzida como amém. Se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, onde muitas e muitas vezes o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo, realmente ele está dizendo amém, amém. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, por exemplo. Usando o amém no começo da sua frase para mostrar a confiança daquilo que ele ia dizer. Ela é mais usada no final de uma frase ou no final de um livro. E praticamente todos os livros do Novo Testamento, com 3 exceções apenas, terminam com a palavra amém. As exceções são Atos, Tiago e 3 João. Todos os outros livros terminam com essa pequena palavra amém. A Bíblia termina com a palavra amém. A última palavra usada na Bíblia é amém. Deus é chamado o Deus do amém, no livro de Isaías, o Deus de confiança. E o Senhor Jesus atribui a si mesmo esse título em Apocalipse, dizendo que ele é o amém. Aquele cuja palavra é final, cuja palavra nunca irá vacilar, cuja palavra é plenamente confiável. E pela leitura de 1 Coríntios 14, fica evidente que havia esse desejo no coração do apóstolo, que um indouto visitando aquela igreja pudesse ser levado a compreender o que estava sendo dito, a ponto de poder dizer amém sobre a atuação de graças, a ponto de poder expressar verbalmente a sua concordância com aquilo que estava sendo feito. Isso sugere para nós, de uma forma bem clara, não é um preceito, não é um princípio, mas é um precedente, sugere para nós que na igreja em Corinto havia essa prática de dizer amém. E sugere para nós que é uma coisa boa de ser feita até o dia de hoje, manifestarmos a nossa concordância com o que é dito numa oração através do amém. É algo que eu já vi que os irmãos praticam aqui nessa região e é muito bom, que possa continuar sendo assim. Indica a nossa união naquele propósito. Uma oração pública é muito diferente de uma oração particular. E quando nós entendemos isso, nós daremos importância ao amém verbalmente expresso. Quando alguém ora sozinho na sua casa, ele está derramando a sua alma perante o Senhor, como diz a Bíblia sobre Ana. E nessa oração particular não há reservas, não há filtros, não há tradução, às vezes não há palavras. A pessoa simplesmente apresenta diante de Deus aquilo que está pesando no coração dela. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus entende aquilo que a gente não sabe expor diante dele. Oramos com liberdade, sem nenhuma reserva, sem tentar enganar o Senhor, sem preocupar com o que estamos dizendo, mas realmente nos desnudando espiritualmente diante dele. Uma oração pública, é claro que não pode ser dessa forma. Há muitos assuntos que precisam de ser assuntos de oração, mas que não podem ser mencionados publicamente. Há muitos assuntos que não interessam a igreja como um todo. E aquele que ora numa reunião pública está não só orando a Deus, mas ele está levando a igreja em oração diante de Deus. No único exemplo nas Escrituras onde temos as palavras que uma igreja disse em oração, que é em Atos capítulo 4, temos as palavras de outra oração em Atos capítulo 1, mas ali não havia uma igreja ainda. Em Atos capítulo 4 temos uma igreja orando. A oração deles é descrita para nós, mas ela é precedida de uma frase muito interessante. Diz o texto de Atos 20, unânimes levantaram a voz a Deus. Unânimes porque estavam todos de comum acordo. Levantaram a voz e não as vozes. Não é que todos oraram juntos, que é praticado em alguns lugares, mas é uma bagunça. Era uma voz só que foi ouvida. Mas aquela voz era a voz da igreja. Todos estavam unânimes, concordando com o que estava sendo dito. Quem estava orando em nome da igreja, representando a igreja. E cada irmão, varão que participa das reuniões das igrejas locais e ora, tem que sempre lembrar disto. Eu não estou agora em casa sozinho dirigindo-me a Deus, eu estou representando a igreja. Eu falo em nome dela. Eu tenho que mencionar o que interessa a ela, o que vai ser proveitoso para ela. Eu sou representante dos meus irmãos. O irmão se preocupa com esse aspecto da sua oração.
E a igreja, em contrapartida, contribui com o seu amém, manifestando ao final da oração a sua concordância com aquilo que foi dito. Uma prática simples, mas é uma prática saudável que contribui para o bom andamento da reunião. Eu queria pensar um pouquinho sobre a questão dos instrumentos de música. Um assunto, como eu disse, que não é mencionado no Novo Testamento em relação às igrejas locais. E esse silêncio pode parecer para alguns uma coisa sem importância. Os teólogos têm uma coisa que eles chamam de princípio normativo da adoração, que diz que tudo aquilo que Deus não proíbe pode ser usado na adoração divina. Eles têm outro princípio que chama princípio regulador da adoração, que é o contrário, que insiste que só pode ser usado para adorar a Deus aquilo que Ele instituiu. Mas nós não somos teólogos, pelo menos eu não sou, eu creio que poucos aqui se dariam esse título de teólogos. O importante para nós não são os princípios da teologia. Mas se cremos na suficiência das Escrituras, e eu sei que nós cremos nisso, se cremos que esse livro nos orienta em tudo, então procuraremos nele alguma instrução, algum preceito, ou algum princípio, ou algum precedente, para nos ajudar a entender esse assunto melhor. Podemos ver no Velho Testamento que havia o uso de instrumentos de música, como diz 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, esse uso foi instituído por Deus mesmo, não foi invenção dos homens, então não há nada de errado com a música instrumental em si. Mas é estranho passar do Velho Testamento para o Novo e perceber essa mudança. Os apóstolos, todos os judeus criados no templo, acostumados com esse aspecto da adoração, nunca ensinaram as igrejas a fazer isso. Não há nenhum preceito no Novo Testamento, nem a favor nem contra do uso de instrumentos de música. Há um absoluto silêncio quanto a isso. Também não há nenhum precedente, um exemplo de uma reunião onde foram usados instrumentos de música. Não porque havia alguma coisa inerentemente mal na música, porque ela era usada no Velho Testamento, isso não é um argumento válido, nem porque os apóstolos seriam de alguma forma contra isso, porque eles eram judeus criados, acostumados com isso. Mas esse silêncio nos leva a pensar no porquê dessa diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Agora, se não há preceitos e não há precedentes, há alguns princípios que nos ajudam. Por isso eu li aqueles outros dois trechos. Tem o princípio da simplicidade que há em Cristo, a simplicidade devida a Cristo, é uma tradução melhor. Colossenses fala de adorarmos a Deus nas reuniões das igrejas com hinos e salmos e cânticos espirituais. A diferença entre hinos e cânticos é que o hino é, por definição, uma composição espiritual, religiosa, enquanto o cântico não necessariamente. E os salmos se referem aos salmos do Velho Testamento. Mas o acompanhamento mencionado ali em Colossenses é com graça em vossos corações, cantando com graça. Não graça de algo engraçado, mas graça de misericórdia, da graça divina. A forma de cantar seria cantar com graça em nossos corações. Isso combina com o princípio de 2 Coríntios capítulo 11. A simplicidade devida a Cristo. A minha Bíblia, a versão da Bíblia que eu uso, traduz a simplicidade que há em Cristo. Isso pode dar uma impressão errada, que Cristo de alguma forma é caracterizado por simplicidade. Cristo é glorioso, majestoso e sublime, não há nada de simples nele. Mas é muito claro para os salvos dessa dispensação que Deus mudou a sua forma de relacionar-se conosco. E Deus deseja hoje ser adorado com simplicidade. Há uma simplicidade devida a Cristo. O fato dele ter vindo a esse mundo exteriormente em simplicidade, nascendo numa manjedoura, passando 30 anos em Nazaré, vivendo em Nazaré até os 30 anos, numa carpintaria, sendo conhecido pela população daquela cidade como o carpinteiro, o Criador dos céus e da terra sendo conhecido como o carpinteiro, tudo nele fala de simplicidade externa. E a adoração que Deus quer hoje está em contraste com a adoração do Velho Testamento. No Velho Testamento havia primeiro o tabernáculo, depois os templos, prédios onde havia uma abundância de objetos de ouro.
Havia o sacerdócio com muitos rituais, os sacerdotes com vestes diferentes, os sacrifícios com vários detalhes interessantes. Tudo ali, incluindo a música também, apelava para os nossos sentidos naturais, para a visão, para o olfato, para a audição. Tudo poderia ser classificado como impressionante. Mas nessa dispensação que vivemos agora, você vê um absoluto contraste com isso. O que se espera de Deus agora não é aquela beleza da forma, não é aquela estrutura organizada do Velho Testamento, mas é uma adoração espiritual, caracterizada por simplicidade. E esta é a simplicidade que é devida a Cristo. Adorá-lo hoje de forma simples. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 11, tinha o temor de que a igreja em Corinto fosse seduzida por Satanás, como Eva foi seduzida por ele, assim como a serpente enganou Eva. Eva citou de forma errada a palavra que Deus havia dito para Adão e Eva sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa sua citação errada das Escrituras foi confundida e enganada por Satanás. E ele continua com a mesma astúcia até os dias de hoje. Continua tentando nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Continua tentando nos seduzir com coisas mais atraentes, coisas mais chamativas para os nossos sentimentos naturais, para nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Quando reunimos em torno de uma mesa com um pão e um cálice, temos uma figura de simplicidade. Alguém já disse que hoje o que uma igreja precisa para funcionar é apenas isso. Um prédio onde se reunir ajuda, mas não é necessário. O que é necessário é um pão e um cálice, e um livro, que seria, no caso, a Bíblia. Com essa pobreza de recursos materiais, com essa simplicidade material, apenas um pão que é tão comum, apenas um copo com vinho que é tão comum, com essas poucas coisas podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Podemos entrar na presença dele, o que no Velho Testamento o povo não podia fazer. Podemos ter liberdade de acesso até o trono da graça. Podemos coletivamente adorá-lo, sabendo que ele está entre nós. Não daquela forma que ele se manifestava no Velho Testamento. Quando o tabernáculo foi inaugurado, e o mesmo depois com o templo, a glória de Deus encheu aqueles lugares de uma forma tão visível que os sacerdotes não puderam permanecer ali, precisaram se retirar. Aquela nuvem de glória enchia o lugar, chamando a atenção de todo mundo. O tabernáculo no deserto com a sua coluna de fogo todo dia, o dia todo, a coluna de fumaça, durante o dia, a coluna de fogo à noite, era algo para impressionar, para atrair atenção visível. Mas hoje nós reunimos crendo que o Senhor Jesus está no nosso meio, de forma tão real e tão verdadeira quanto ele esteve no tabernáculo, no templo. Só que não de forma tão visível. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nós cremos nisso, mas não vemos isso. E reunimos de uma forma que não chama a atenção dos nossos sentidos naturais, não impressiona alguém que passa na rua e vê um brilho em nós, uma coisa humana para atraí-lo, mas que poderia convencer o indouto, alguém já salvo, que observasse a nossa forma de reunião com atenção, poderia ser levado a entender que Deus está verdadeiramente entre vós. Estou voltando para aquele ponto que mencionamos no começo da reunião. O objetivo de reunir com a preocupação de fazer tudo para edificação e tudo com decência e ordem, se levar esse indouto a entender, Deus está aqui. Eu não posso vê-lo em um sinal visível, não há ouro, não há incenso, não há sacerdotes, mas Deus está aqui. Eu vejo pela forma como esse povo se comporta. Como seria bom se as nossas reuniões se manifestassem essa realidade. Pela nossa aderência à simplicidade que está em Cristo, pela nossa atração a esse princípio, pelo nosso desejo de honrar o Senhor com a nossa forma simples de reunir, convencendo em todos que o Senhor está entre nós. Esse princípio da simplicidade que há em Cristo, junto com a questão dos dons espirituais, também nos ajuda nessa questão. Hoje valorizamos dons espirituais e não naturais, não o dom natural da música, mas os dons espirituais. Unimos em simplicidade para tentar adorar a Deus. Eu queria resumir esses poucos estudos
com 2 ou 3 palavrinhas só. Eu queria tentar transmitir aos irmãos, nesses dias que eu estive com vocês, algumas coisas sobre a nossa forma de reunir. Ora, é impossível mencionar em 3 noites, em 4 estudos, essa questão de uma forma abrangente. Então, foram selecionados só alguns detalhes, algumas coisas para começar a nos colocar nesse caminho, tentando encontrar nas Escrituras uma base para tudo o que fazemos. Pensando nos dons espirituais, a necessidade de servir a Deus, pensando na nossa contribuição financeira, pensando nesses detalhes de hoje. Coisas simples, mas em tudo deve haver uma base bíblica para tudo que nós fazemos. Eu quero incentivar cada irmão e cada irmã a valorizar a igreja local da qual pertence, procurando usar a Bíblia como guia, tendo uma justificativa bíblica para tudo que você faz, tudo que você vê sendo feito. Seja um preceito claro, seja um princípio abrangente, seja um precedente mencionado de passagem. Tudo serve para a nossa orientação e tudo forma base para a nossa prática. Devemos estar prontos a questionar tudo o que fazemos, não confiando no que recebemos dos nossos pais ou dos nossos antepassados, mas procurando entender o que está escrito nas Escrituras. O que eu tenho feito até hoje é o que os meus pais faziam. Mas se a Escritura me mostrar que estou errado, eu tenho a obrigação de mudar o meu comportamento. Porque a base para a nossa orientação, o guia seguro, o fundamento inabalável, não é o que os meus pais pregavam ou faziam, mas é o que está escrito no Novo Testamento. Tenhamos essa convicção, possamos buscar a orientação de Deus em tudo, para tudo aquilo que fazemos, e que Ele possa preservar o seu povo, fortalecer as igrejas aqui nessa região, permitir que elas cresçam numericamente com pessoas sendo salvas, que elas cresçam em vigor e em força espiritual, que esses testemunhos sejam preservados até a vinda do Senhor Jesus Cristo. São testemunhos descritos em Apocalipse como candeiros de ouro, uma luz no meio da escuridão que nos cerca. E quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo, mais as trevas se tornam espessas. Nós cantamos hoje sobre aquele lar glorioso que nos aguarda. E quando estamos nesse mundo aqui de passar peregrinos, estamos cercados de trevas. Possamos viver como luz, como filhos da luz, brilhando não só individualmente, mas coletivamente. E que o Senhor, na sua misericórdia, nos guie, mostrando-nos a importância de compararmos o que fazemos com o que foi pedido de nós, comparando a nossa prática com o que está escrito. Possamos ser obedientes a Ele em todas as coisas, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.